Salve Maria e viva Cristo Rei! Sejam bem-vindos ao programa de hoje. Não esqueçam de republicar. Segundo Darkriga, a Virgem Maria é pecadora pois se referiu a Deus como Salvador no Magnificat. Será mesmo? Fiquem agora com o irmão Talmidim. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa é o Magnificat, né? E é essa oração, esse cântico, não é? Que os evangélicos usam para dizer, por exemplo, que a Virgem Maria, se precisou de um Salvador, então de fato ela possuía pecado. Bom, primeiro que ninguém nega que a Virgem Maria foi salva, não é? Porém ela foi salva antecipadamente. Veja, teologicamente, nós não podemos separar as naturezas de Cristo, não é? Cristo é Deus e homem. Cristo é Deus encarnado. Levando em conta que a Virgem Maria é uma criatura, então nós podemos entender que Deus criou a sua mãe para encarnar. E a dúvida é, Deus iria criar uma pecadora para gerar o Salvador? Essa é uma dúvida muito interessante. Quando o arcanjo Gabriel anuncia à Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador, aparece uma palavra muito curiosa em grego chamada hecharitomene. Não há nenhum personagem, nem no Antigo Testamento, em grego, né, da Septuaginta, nem no Novo, que possui este adjetivo usado pelo arcanjo Gabriel. Ou seja, essa frase, esta palavra é única para a Virgem Maria. Podemos entender também que a sombra de Deus pairaria sobre ela para que ela gerasse. A única menção que nós vemos exatamente a mesma coisa foi a sombra encobrindo o tabernáculo, aonde Moisés não entrou no tabernáculo porque ele se sentia impuro. Então veja, o mesmo termo em grego usado esqui para a sombra é o mesmo termo em grego usado para a sombra cobrindo o tabernáculo. E se Moisés, sendo pecador, tendo o pecado original, não ousou entrar no tabernáculo, então quem dera a própria Virgem Maria ter pecado. A Virgem Maria é a tenda, é o tabernáculo. Quando o versículo diz, por exemplo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, na verdade o Verbo se fez carne e armou sua tenda sobre nós. Ou seja, a Virgem Maria é a tenda. Assim como Eva, no Jardim do Éden, disse sim ao pecado e ela não possuía pecado algum, a Virgem Maria, então, é aquela que disse sim para a salvação. Ou seja, se Eva não possuía pecado e mesmo assim deixou com que o pecado entrasse, a Virgem Maria agora também não possuía pecado e disse sim para a salvação. Ninguém nega que a Virgem Maria foi salva. Porém, entretanto, todavia, ela foi salva antecipadamente. Nós não podemos criar a nossa mãe. E mesmo assim nós vemos a nossa mãe e como se ela fosse a melhor pessoa do mundo, não é? Então imagina Deus tendo o poder de criar a sua mãe e encarnar. Deus é homem, ou seja, Jesus é Deus e homem. As naturezas não podem ser separadas, então o próprio Deus criou a sua mãe. Essa é uma teologia incrível. Então, Darkriga
ninguém nega que Maria foi salva, porém ela foi salva antecipadamente. É por isso que ela é caracterizada, né, fazendo uma analogia à tenda, o tabernáculo, a arca da aliança, porque de fato a menção da sombra cobrir ela ou pairar sobre ela é a mesma menção do tabernáculo. E se nós pararmos para pensar que Jesus é a palavra, ou seja, a tábua dos 10 mandamentos, Jesus é o grande sumo sacerdote, simbolizando a vara de Arão, e Jesus é o pão vivo que desceu do céu, simbolizando o maná que desceu do deserto. Então, a Virgem Maria é a tenda, é o tabernáculo. E lembrando que todos os sacerdotes que entravam indignamente na tenda, no tabernáculo, né, eles já entravam com um sininho do lado, porque se caso esse sino tocasse, as pessoas de fora só puxavam o seu corpo fulminado pela glória de Deus. Então, entenda de uma vez por todas essa teologia. A Virgem Maria não possuiu pecado, pela preservação do pecado original. A Virgem Maria, de fato, não teve pecado. E esse cântico do Magnificat não representa absolutamente nada, porque de fato ela entendeu que foi salva, mas antecipadamente. Ponto. Que o Senhor te abençoe.